Oi, gente, vamos lá novamente. Esse é o canal do Apolo Águia Santos. Vamos falar hoje sobre magnetismo. O magnetismo animal que é falado aí, o magnetismo humano, o magnetismo de atração. Mas antes vou falar para vocês que tem um link aí no final do vídeo aí sobre o canal. E se vocês quiserem estar participando, no final podem dar gostei, podem fazer alguma observação, podem pedir que a gente faça fale sobre novos temas, pode sugerir novos temas para futuras palestras aí, tá? Então vamos estar com vocês aí participando, e a colaboração, a interação de vocês é bastante importante aí. Hoje vamos então falar sobre o magnetismo. O magnetismo humano, ele era conhecido desde os tempos egípcios. A arqueologia descobriu vários textos aí, continua trabalhando isso, continua traduzindo aí, mostrando que isso era conhecido desde o Egito Antigo. Então o magnetismo humano, ele é uma força de atração, está dizendo magnetiza, né? E esse magnetismo, ele influi em tudo que nós fazemos. Quando a gente está falando sobre saúde, nós estamos trabalhando magnetismo. Quando nós estamos falando sobre uma situação familiar que está boa ou ruim, também tem um magnetismo aí que está direcionando, que está influindo nessa situação. Quando nós falamos de dinheiro, mais ainda, é uma energia, um magnetismo que atrai ou afasta, ou que mantém aquela dualidade de trazer e afastar um pouco. Então a gente é afetado de várias formas, né? Até a ciência mostra que o átomo, ele tem umas camadas mais externas de energia que perde partículas ou ganha partículas. E isso funciona também, como diz no hermetismo, o que está fora é como está dentro, o que está em cima é como está embaixo. Então, assim, o ser humano também, ele tem essa mesma qualidade do átomo. Ele libera algum tipo de partícula energética ou recebe. Quando você se aproxima de uma pessoa que está numa determinada vibração, que você entrou naquela vibração, ele emana aquela energia para o outro e recebe também do outro, faz uma troca. Essa troca, ela é feita com tudo, com pessoas, com animais e até com objetos que nós tocamos, que nós nos aproximamos. Então a gente fala de magnetismo e as pessoas às vezes até me perguntam: mas Apolo, como você fala tanto de padrões de pensamento, sobre padrões comportamentais, o que isso tem a ver com magnetismo? É porque o nosso magnetismo, normalmente, ele é influenciado pelo nosso pensamento, né? Ele é influenciado pelas coisas de fora, pelas pessoas, mas principalmente pelo nosso pensamento. O nosso padrão de pensamento, ele cria uma energia interna, uma vibração interna que reflete no nosso campo energético, reflete no nosso corpo. Nós temos um corpo de energia que normalmente não é visto a olho nu, a não ser por algumas pessoas clarividentes, e ele demonstra isso para esses clarividentes, que há uma alteração de energia de acordo com o nosso padrão de pensamento. E se você visitar alguma pessoa que está num determinado padrão diferente do seu, que está vibrando muito forte naquela energia, quando você se aproxima dela, você faz uma troca de energia, de partículas energéticas com a pessoa. Então você passa um pouco da sua energia para a pessoa, mas recebe também da dela. A não ser, claro, que você tenha um conhecimento, que é isso que a gente busca dentro desses estudos aí, para não ser afetado, para se limpar daquelas partículas negativas que você recebe das pessoas, dos lugares,
das situações que você vive, dos locais, principalmente aí, né, os objetos. E isso, se você aprender, você vai alterar sua aura, o seu campo energético, né, de uma forma que você vai ficar mais suscetível a atrair o que você quiser para você. Você vai ficar propício a se afastar de determinadas situações. Pessoas às vezes vão se afastar de você porque você está numa vibração mais alta, se você se coloca nessa vibração, claro. Então a gente aprende a fazer isso, se colocar numa vibração mais alta, para que as pessoas que têm uma negatividade maior não consigam nos afetar. Se nos afetar, vai ser de uma forma tão leve que a gente vai continuar vibrando numa faixa mais elevada, e essas partículas elas vão se desprender da nossa aura e vão encontrar pessoas com mais afinidade para isso, né? E isso vai também criar as situações para nós, porque dizem que as pessoas têm amizades, que essas amizades normalmente têm a ver com o padrão de pensamento delas, com a situação que ela está vivendo. É claro, porque as vibrações iguais, elas se mantêm harmonizadas. Então você se harmoniza com pessoas que têm aquela mesma vibração, que tem um padrão de pensamento parecido com o seu. Não tem que ser igual, porque se for igual, você pensando e agindo no outro ali. Mas é uma forma parecida. Então algumas coisas a gente pensa igual aquele grupo, outras coisas até que não. Mas no geral a gente tem uma vibração maior naquele nível. Então quando eu quero ter um resultado em alguma coisa, é importante que eu busque também pessoas e situações que me propiciem essa vibração, que me propiciem essa energia, estar em contato com essa energia, né? Então, se eu quero ganhar dinheiro, é natural que eu procure conversar ou até ter contato ou ir em locais que se fala muito em crescimento, se mostre essas transações que trazem retornos financeiros para nós, encontre pessoas com a mesma vontade de ganhar dinheiro e que ganhem dinheiro realmente. Então tem locais que são mais, vamos dizer assim, frequentados por pessoas que ganham dinheiro, estão preocupadas em ganhar dinheiro. E tem lugares que as pessoas só veem o lado ruim, só veem a falta, só pensam que não podem ter, são pobres. Então existe uma comunidade com essa energia, e quem entra ali é afetado por aquilo, de uma forma ou de outra. Então é importante, eu quero mudar, eu preciso sair um pouco desse ambiente que eu estou e me ligar com pessoas com situações diferentes, né? Eu quero crescer em qual nível? Então eu preciso me envolver com pessoas que têm uma visão de crescimento nesse nível, que tenham pelo menos uma visão estável, que tem uma visão sólida nesse padrão que eu quero entrar novamente. E isso vai facilitar com que eu receba o que eu estou buscando, com que eu faça negócios mais relacionados àquilo, porque é propício o ambiente, é propício a energia das pessoas para aquilo. Se eu estou nessa vibração de mudança, é importante que eu tenha essa interação com as pessoas com vibrações iguais, com locais que têm essa vibração. Então não adianta eu querer mudar uma situação, por exemplo, financeira, mas eu só fico conversando com pessoas que só falam em perda, só falam em falta, só falam que não conseguem, que não podem. Isso não é que eu tenha que me afastar das pessoas, mas esse tipo de pensamento vai fazer com que eu fique vibrando naquela faixa, porque nem que não queira, as palavras dele, a energia da pessoa me afeta e vai me puxar para aquele nível. Então, se eu quero mudar, eu preciso sair, não vou abandonar as pessoas, não vou deixar, claro, ninguém para lá, mas eu preciso entender que, assim, toda ação cria uma reação. Então, se a reação está sendo para mim mudar essa reação, eu preciso mudar a minha ação. Então, a minha ação, às vezes, é mudar e encontrar pessoas, ir para locais que têm o tipo de vibração, o tipo de frequência que eu quero estar, né? A gente sabe que, assim, isso
não é trabalhado muito com as pessoas hoje, é trabalhado o lado de perda, é trabalhado o lado de falta, é trabalhado o lado de negatividade, o lado de impotência. Então as pessoas acham hoje que tem muito conhecimento, mas elas têm muita informação e pouco conhecimento, porque quando você tem conhecimento, você consegue se afastar das coisas, você consegue deixar para lá. Eu sei que é vício devido aos atrativos auditivos, visuais que nós temos, e hoje é muito forte. Hoje é uma coisa tão interessante que é assim, a gente vê uma paisagem num aparelho celular, um aparelho de televisão ou num computador, e essa imagem ela é mais bonita do que o real, entendeu? As coisas ali, as cores são mais fortes, mais vivas e transformam uma paisagem, uma tela, uma visão lá na mídia, no aparelho lá, ela traz mais qualidade, ela destaca mais, ela cria uma cor, uma vivacidade maior do que o real. Então quando você vai no local, às vezes você surpreende e fala, nem tinha essa qualidade toda. Mas isso faz com que a gente fique preso no visual, né? É legal quando você vê coisas e busca coisas que você quer. Então, você vê que hoje em dia, toda a ciência que tem, mas a evolução no lado sentimental ainda deixa muito a desejar, porque as pessoas jogam fora muito facilmente uma relação até boa às vezes, porque elas entendem que hoje tudo é descartável, hoje nada pode ser consertado, nada pode ser melhorado. Elas acham, já querem comprar tudo pronto, não querem ter nenhum tipo de dificuldade para criar o que elas querem, para mudar uma situação, para adequar aos objetivos dela. Então elas deixam os objetivos porque elas acham que está tendo dificuldade em crescer, em manter essa situação. E o magnetismo de cura, então, é muito mais forte. O magnetismo de cura nos templos egípcios era praticado de uma forma poderosíssima. A gente vê na época mais ou menos de 1800 e pouco, tinha curadores que curavam doenças que hoje em dia não são curadas pela medicina, né? Pelo magnetismo. Então o magnetismo nosso, ele está aí. Você não percebe, mas ele está atraindo você para algumas situações, quando o outro vibra numa potência muito mais forte do que a sua, numa vibração naquela oitava, dentro de alguma faixa vibratória, mas na faixa máxima, você se sente até atraído pela pessoa. Mas às vezes é porque você está sendo atraído porque a pessoa tem um padrão mais forte do que o seu, tem um pensamento mais forte e criou uma camada energética, uma camada de energia em volta dela com essa vibração. Então você pode se afastar dela, mas você vai se sentir no fundo meio atraído, e isso te leva a mostrar que se você se sente frustrado, se você se sente infeliz, você vai atrair também pessoas para te mostrar isso na sua vida, para refletir isso na sua vida, porque a pessoa vai estar ali para te tornar mais infeliz, mas você está sendo conivente com aquilo porque você entrou numa vibração que fez com que a pessoa atraísse você para ela, para reforçar mais aquela situação. Se você pensar nisso e você parar e falar, eu quero ter determinado tipo de vivência, eu quero ser feliz, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero ter dinheiro, mas ver como modelo pessoas que realmente são felizes, pessoas que são prósperas, não de uma forma, vamos dizer assim, midiática, aí que aquilo a gente sabe que é muito tem muito de fantasia ali, né? Tem um personagem formado em cima, então a realidade às vezes não condiz com aquilo, mas a gente sabe que tem situações verdadeiras, a gente só tem que buscar isso. Quantas pessoas ficam milionárias no Brasil, por exemplo, todo ano? Então eu preciso observar isso. Como as pessoas ficaram milionárias, entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que observar isso, né? Eu quero ser feliz, eu quero ver uns relacionamentos que são duradouros há muitos anos aí, né? As pessoas conseguiram ficar e estão bem,
pessoas que mostram que estão bem. Não é só porque estão juntas que elas estão bem. Não, vamos ver, observar isso, né? Hoje em dia, ganhar dinheiro é uma coisa tão forte que, assim, crianças ganham dinheiro, crianças ficam milionárias em poucos dias aí, só aparecerem na mídia aí, terem um canal na mídia aí, né, na internet aí, e você ganha dinheiro para, assim, muito mais do que pessoas levam a vida toda para ganhar. Mas por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas não estão ainda com aquele bloqueio que é imposto para nós, aquelas crenças de falta, aquelas crenças de que não podem, e isso, o magnetismo dela expande. Quanto mais expande, quanto mais ela joga essa energia para fora, mais retorna para ela, porque tudo que eu jogo para fora, volta para mim, multiplicado. Então eu tenho que aprender a jogar, aumentar meu magnetismo para emanar sempre aquilo que eu quero, para emanar um poder. O nosso campo energético é chamado também pelos ocultistas de campo de desejo, corpo de desejo, porque é onde fica registrado nossos desejos. Se esse desejo for muito forte, ele vai sair, ele vai emanar e vai encontrar pessoas ou situações que possam ajudar a gente a realizar aquilo que a gente quer, né? Agora, se você não mudar também interiormente, se você não mudar a sua crença, se você não mudar seu padrão de pensamento, você não vai conseguir. Você pode até emanar aquilo e você vai conseguir uma aproximação das coisas, das pessoas que você tem interesse que convivam com você, mas se essa mudança não for realmente interna, você não vai conseguir manter isso. Então é importante você aprender a emanar, aprender se conhecer, descobrir como você cria esses bloqueios, como você volta a seu ponto de partida, porque às vezes a gente anda em círculo, a gente começa a fazer uma coisa para mudar, para crescer, e de repente quando você percebe, você encontra uma pessoa aqui, outra lá, e ela começa a falar as coisas que você estava acostumado, você estava mentalmente acostumado com aquelas pessoas, e você acaba voltando para o seu ponto de partida, para o seu padrão antigo, e aí você começa a perder aquela conquista que você mal conseguiu trazer para você. Então esse é um dos motivos, é autoconhecimento. O magnetismo, ele está ligado a isso, e o magnetismo realmente cria, atrai, ele te sana a sua dificuldade, ele cura você, né? E num outro momento vou falar uma coisa mais aprofundada de cura e de motivação também, e de como você trabalhar mais o seu corpo de desejo para atrair, para trazer o que você quer para você, né? Muito obrigado mais uma vez, vamos ficando por aqui novamente. Até a próxima aí.